Boa noite a todos. Que possamos, como bem disse, uma composição, creio que do Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só sonho. E sonho que se sonha juntos é uma realidade. Então, que nós passamos desse sonho juntos aqui uma realidade. Que saibamos realmente entender mais esse capítulo. Porque, como já foi dito, e todos é do conhecimento de todos, a dificuldade que é, assim, para nós, dentro da nossa condição de evolução, entendermos, assim, com mais clareza o livro e muitos outros. Até sobre isso, antes de nós começarmos ali, eu, curiosamente, há um tempo atrás, assim, muito pensando nas pessoas que falam assim, ai, mas eu não entendo isso, não sei como é que Deus faz isso, não sei como é que é isso, como que é isso, como é que é aquilo dentro da doutrina. Então, a gente naquela ansiedade de entender tudo, e eu me pus a pesquisar no Livro dos Espíritos, só no Livro dos Espíritos, as questões, uma por uma, em que os espíritos respondiam a Kardec que nós ainda não estávamos preparados para muita coisa. Então, eu estou fazendo uma coletânea, viu, Derli? Ainda vou chegar nas quase 1.400 perguntas que tem entre A, B, C e D, né? Porque tem pergunta que ele abriu até 5 vezes. A, B, C, D e E. Então, dá quase 1.500 perguntas. Por exemplo, ele disse assim, lá na questão 13, sobre Deus. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente da terra, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. É a primeira questão do Livro dos Espíritos em que os Espíritos respondem que nós não estamos em condições de entender tudo. Não quer dizer que nós não devemos buscar. Na 14, na próxima, ele fala assim, Deus existe. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso servindo para muitos outros questionamentos. Questão 17. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. 18. Para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E assim vai, gente, são muitas. Não vou ler todas porque não dá. É só mesmo para a gente não ficar tristinho, que a gente fala, nossa, mas eu não sei quando é que eu vou entender isso, e às vezes desiste. Sendo que até já foi dito aqui, não sei se foi pela Norris, que se a gente entender de 10 palavras, a gente conseguir entender 2, o significado de 2, a gente já está ganhando, não é assim? Então, não entendemos uma frase, pulemos para outra, que às vezes a outra vai nos aclarear aquela ali, e sigamos. Então, nós vamos aqui hoje falar sobre o capítulo 13, da primeira parte ainda, alma e fluidos. Cadê o bichinho? Você já... Tá bom. Então, esse capítulo 13, ele, como os demais, ele é composto por 8 partes. Fluidos em geral, fluido vivo, vida na espiritualidade, esferas espirituais, centros encefálicos, reflexão das ideias, inteligência artesanal e plasma criador da mente. Vamos aqui primeiro analisar, só para a gente recordar, o significado de alma e fluidos. Alma, lá no Livro dos Espíritos, na questão 134, só mesmo para recordar, porque isso é uma questão bem já certa de todos nós. Que é alma? É o espírito encarnado.
E na letra A da mesma pergunta, os espíritos responderam que antes de se unir ao corpo, a alma era espírito. E que as almas não são senão os espíritos. É só uma questão mesmo de terminologia. Alma, espírito encarnado. E espírito é quando há a separação do corpo e da alma. A alma toma o nome de espírito. É só mesmo uma questão de terminologia. E vamos ver então sobre os fluidos. Nós vamos analisar um pouquinho sobre os fluidos lá do livro A Gênese, capítulo 6, no item 10, em que Allan Kardec esclarece o seguinte, que os espíritos superiores nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço ali, enche o espaço e penetra os corpos, e é o éter da matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Aqui está, né? Do mundo e dos seres. Através de uma força que na Terra recebe os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, e cujos movimentos são som, calor, luz, etc. Então essa é a definição do fluidos em A Gênese, capítulo 6. Na mesma Gênesis, capítulo 14, item 21, os espíritos já explicaram que esse fluido cósmico, ele é um princípio elementar do universo. Tudo isso a gente já falou em vários outros capítulos, mas é só mesmo para a gente solidificar esses conceitos. E que esse fluido cósmico possui duas propriedades, ou dois estados distintos. Um é o da eterização, ou da imponderabilidade, né, que é o estado primitivo, estado normal do éter, do fluido. E há o segundo plano, que é a materialização, que vem ser o ponto intermédio entre os dois, do éter, do fluido cósmico, para a materialização. Então são dois esses os pontos principais, né, do fluido cósmico. E lá no Livro dos Espíritos, item 2, questão 67, os espíritos explicaram assim, que o fluido ou princípio vital é princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, desde a planta até o homem, existe este princípio vital. E esse princípio vital, ou fluido, é um subproduto do cósmico, do grande. E também é uma coisa distinta e independente. Por isso existe nas plantas, pois pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Então, quer dizer que na planta também existe o fluido vital, embora sem a faculdade de pensar. E que também ele é uma força motriz dos corpos orgânicos. Só corpos orgânicos. Também no mesmo livro que nós estamos estudando, Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 1, se não me engano foi a Noris que fez, né, Noris, do Valdo Vieira, né? Esse de hoje também é do Valdo Vieira, o 13. Ele fala lá no capítulo 1 sobre o fluido cósmico, foi a primeira lição, o primeiro capítulo que nós estudamos. Que Deus, ele é o criador de toda a eternidade. E que o fluido cósmico, então, vem a ser o plasma divino,
hausto do Criador ou força do todo sábio. E isso definição do André Luiz, né, através da mediunidade do Valdo Vieira, nesse capítulo. E que nesse elemento primordial, que é o fluido, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Quer dizer que são tantos que não tem como a gente contar, como definir, como separar isso. É o hausto Criador, está em toda parte. Agora nós vamos entrar especificamente no item 1 do capítulo, que é os fluidos em geral. Vamos ver então, através do Valdo Vieira, o que o André Luiz nos passou sobre fluidos em geral. Aqui primeiro vamos ver umas definições do fluidos para a gente entender ainda melhor. Fluido é um corpo sem forma própria, que toma a forma do recipiente que o contém, podendo sofrer escoamento. Eu até vou passar aqui na frente uma transparência para a gente ver que tem ali aqueles balões ali, essa garrafa, que a gente ilustrou com isso aqui justamente para mostrar que aí dentro tem fluido e que ele toma a forma do recipiente que o contém. Lembrando aqui as brincadeiras de criança, está aqui uma forma, um recipiente que contém fluido e que assim que a forma dele é essa. Prova é que se faz até esculturas com ele. Manipula-se e faz esculturas. E assim que ele for escoado, ali fala, toma a forma do recipiente que o contém, podendo sofrer escoamento. Escoou, saiu, como numa garrafa, como em qualquer recipiente fechado. E a química já analisa os fluidos como sendo substância cujas moléculas têm pouca adesão e podem deslizar livremente umas sobre as outras, na forma de líquido, né? Líquido. Ou se deslocar independentemente umas das outras, gases, de modo que a substância em seu todo tome a forma do vaso que a contém. E na física, é visto como sendo um nome genérico dos líquidos, também, né, lá atrás na química também vê assim, e dos gases e dos plasmas, que têm em comum a propriedade de poder tomar, de novo aqui, ó, qualquer forma sob efeito de forças tão pequenas quanto se queira. E no capítulo 1, o André Luiz fala que o espírito consciente e adaptando aos continentes da esfera extrafísica, ele passa a refletir e entender que o pensamento é a base fundamental. Então, quando estivermos lá na outra esfera, na esfera extrafísica, mais do que aqui na Terra, nós vamos ter a consciência de que o nosso pensamento é a base fundamental da nossa caminhada, da nossa evolução ou não, porque tudo vai depender do pensamento, bom ou ruim. Então, se aqui nós já estamos buscando entender que o pensamento é a base, lá, com tudo aberto, escancarado, como diz, aí que nós vamos entender melhor que o pensamento é a base fundamental. E vamos prosseguir um pouquinho mais aqui. Aí, lá na espiritualidade, o espírito vai entender que o fluido é um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente. É isso que nós já fizemos aqui o exemplo, só para a gente ler rapidamente, porque já vimos. Cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si
quando retidas por um agente de contenção ou separando quando entregue a si mesmo. E que podem ser na forma de líquido, elásticos, aeriformes, que são os gases imponderáveis, caloríficos, né? Tem ali uma fogueira ali que também está cheia de fluidos vitais. Sim, isso é só o que tem no item 1, fluidos em geral. Agora vamos ver o item que vai falar do fluido vivo. Então, no plano espiritual, nós, os desencarnados, né, quando lá estivermos, vamos lidar mais diretamente com esse fluido considerado vivo. Ah, mas então quando nós estamos na Terra, ele não é vivo? É. Mas lá mais ainda, por quê? Porque nós estaremos sem aquela visão material, aquele peso material que nos impede de ver claramente. E lá nós veremos muito claramente. E ele é multiforme, estuante, inestancável. E a nascer da nossa própria alma. Então, tudo vai ser reflexo daquilo que nós desenvolvemos aqui na Terra, cuja consequência nós vamos ver ainda mais claramente no plano espiritual. De vez que podemos definir, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico. E esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, porque lá o nosso pensamento, ele é ainda mais corrente. Não paramos mesmo de pensar, é contínuo. Por isso, gente, a importância de nós vivermos uma vida das melhores possíveis que nós temos oportunidade aqui na Terra, em busca de nós melhorarmos o máximo possível, como disse Jesus, reconciliai com os vossos adversários enquanto estiveres a caminho com ele, porque no outro plano as coisas se tornam muito mais difíceis. Porque o pensamento é contínuo, a gente vai ficar constantemente com aquilo na cabeça. Por que eu não fiz? Por que eu fiz? E tal, né? Gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Às vezes nem sonha que, nunca pensei que isso aqui pudesse dar esse resultado. Se eu soubesse disso, né? É por isso que fala que é um fluido vivo, multiforme, estuante, inestancável. Por mais que você queira, às vezes, parar de pensar, a mente está ali cobrando e então melhor acertar aqui. E na esfera nova de ações, que é lá no outro plano, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova ação vibratória. É a mesma ação aqui da Terra, mas só que de uma forma vibratória mais acentuada. Tudo lá realça mais. Eu me lembro, abrir um parênteses aqui, eu me lembro que a primeira vez que eu fui participar de um cursinho rápido de congelamento de alimentos, assim que surgiu o freezer, que tem gente que acha que nem é dessa época ainda, eu fui assistir um cursinho e eu me lembro que a pessoa que estava passando para nós as dicas falou assim, olha, quando vocês forem congelar um alimento já pronto, já temperado, não acentue o tempero, porque com o congelamento, com o resfriamento, aquele tempero acentua cada vez mais. Se tinha pimenta, já vai ficar insuportável. Sal, então tudo deixa para temperar mais quando descongelar. Então é como isso aqui, a gente vai para o outro plano, tudo fica muito mais acentuado. Então vamos ter cuidado para levar esse tempero bem tranquilo para lá, né? Porque a nossa ação vibratória vai nos conduzir a esses estados assim de muito, muito arrependimento. E continuando aqui, considerando que o espírito é revestido de matéria quintessenciada, que é o perispírito nosso, ele é a sede das nossas sensações, né? O perispírito
Ele é o intermediário entre o nosso corpo e o espírito. Ele leva as nossas sensações para o espírito e vice-versa. Traz também as sensações do espírito para o nosso corpo. Ele é o intermediário. Ele não notará a diferença do solo no mundo espiritual, o perispírito, pois o que há é adequação de densidade e, por consequência, de percepções num e no outro. Então, quanto mais conscientes a gente procurar ir levando a nossa vida, de forma que ao aproximar do nosso desencarne, a gente esteja assim, tanto quanto leves, né? Física, espiritualmente, para nós é melhor. Uma que vai auxiliar muito na passagem exata, né, da entrega da separação da alma, e outra no mundo lá, no solo do mundo espiritual, em que nós vamos viver por algum tempo, lá na erraticidade, até que voltemos. Já no plano terrestre, o André Luiz considera aqui para nós como sendo um seio tépido da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente. A gente observa que em vários capítulos ele sempre vem retornando à questão do princípio espiritual, de onde ele, né, da origem dele, da evolução. Então, em quase todos os capítulos tem uma pequena referência, e nesse também tem, só para a gente fortalecer ainda mais o nosso conhecimento. Então, ele disse o seguinte, aqui não fui eu que fui pesquisar sobre a questão da evolução do princípio inteligente. Eu vou passar todas as figuras aqui para a gente já analisar tudo. Então, lá no livro Consolador, na questão 7.9, Emmanuel refere-se ao princípio inteligente no mineral. Eu vou ler aqui a 7.9. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles, igualmente, possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como por nossa vez alcançaremos no ecoar dos milênios a situação de angelitude. Quer dizer, os animais vão chegar até esse reino hominal, como por nossa vez nós vamos chegar à angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, de novo aqui, nos mostrando que nós não entendemos muito. O Emmanuel está falando aqui. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos. Busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. O mineral é a atração. Isso, Consolador 7.9. Aqui ele fala um pouco diferente do Leon Denis, mas significado o mesmo. No vegetal, é sensação. E o Leon Denis fala que lá no vegetal, a gente dormita, né? E aqui ele fala que é sensação. E no animal, que o Leon Denis fala que no animal o princípio inteligente sonha, aqui o Emmanuel diz que no animal é instinto e no homem é razão. Aqui o Leon Denis fala que no homem o princípio inteligente acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E aqui uma figura que abrange tudo: o mineral, o vegetal, animal e hominal.
Continuando aqui. O anjo é a divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo santuário eterno da fraternidade universal. Então eu trouxe isso aqui só para a gente ver, porque a gente às vezes escuta dizendo que o princípio espiritual dormita no mineral. A gente já ouviu falar isso. Então é para mostrar que realmente no mineral ele ainda é só uma força de atração e vai dormitar lá no vegetal. No animal sonha e no homem ele acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente. E no plano espiritual? O André Luiz fala que o plano espiritual ela é uma escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalhos de frutecis antes que possa descer mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então tem gente que fala assim, morreu, acabou, morreu, está descansando, não está fazendo nada, está na glória de Deus, uma série de definições que a gente escuta, né? E nós temos, assim, através das explicações dos espíritos, que a vida continua, o trabalho continua. Então, descansa, tem até uma oração que fala, descanso eterno, dá-lhe, Senhor, quando a pessoa morre, né? E que a luz eterna o envolve e tal. Então, como se fosse realmente descansar eternamente. E a gente, depois do estudo da doutrina espírita, eu que vim de origem católica, muita coisa que eu sabia, que eu achava que era verdade, que eu tinha como verdade, hoje com a doutrina eu vejo que não é. Descanso eterno. Como? Não vai descansar eternamente. O plano espiritual é uma escola. Aqui mesmo só umas figuras para a gente ver. Porque ali ele fala assim, é uma escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalhos de frutescência. Então, pus aquela figura ali, mesmo assim, com muita luz, assim, saindo, né? E a gente está sempre questionando para onde vai, seja aqui, seja no outro plano, né? Antes que possa desferir mais amplos voos rumo à luz eterna. Então, essa é a visão do plano espiritual visto por André Luiz nesse capítulo. Agora, o item 3, que é a vida na espiritualidade. Ele nos informa que no plano espiritual nós vamos encontrar condições de tempo, dias e noites, bem semelhante ao que nós vivenciamos aqui. De frio, de calor, bem semelhante, não falo igual, semelhante. Que o clima lá é mais equilibrado, quase constante e uniforme, como se equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças. E que os rigores das estações, lá no outro plano, na espiritualidade, são suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza. Quer dizer, não tem esses grandes terremotos e maremotos e essas coisas todas que nos ocorrem aqui, né, porque são suprimidos pelaquela harmonia peculiar que é o plano espiritual. Aqui tem umas figuras aqui do equinócio e do solstício, só mesmo como base de ilustração, que eu acredito que já tenhamos assim um certo conhecimento sobre o que é. Mas vamos ver aqui, o que é o equinócio? Deixa-me ver aqui que eu trouxe uma definição um pouco mais completa do que aquela ali. Primeiro vamos ver o solstício. O solstício é um acontecimento astronômico que significa o início do verão ou do inverno. E é a época do ano em que o Sol incide com maior intensidade nos dois hemisférios. Ali a gente vê, né?
dois hemisférios. Solstício é esse aqui. Ah, sim, tá trocado. Tá trocado. Nos dois hemisférios. E ele fala também lá no livro que nessa época determina que a duração do dia será mais longa do ano. Por isso isso é na época do nosso verão. Por isso do nosso horário de verão, que os dias são mais longos. Que nos outros hemisférios, por exemplo, eu estava no Chile agora em maio, eles iam começar lá o horário de inverno. Horário de inverno, eles têm horário de inverno. Nós temos o de verão e eles têm o de inverno, porque lá é o contrário. Então, isso é só mesmo a título de ilustração, para mostrar que lá no plano espiritual, tudo isso que para a gente aqui a gente considera um rigor danado, lá é de uma forma mais equilibrada, uniforme e constante. Então, gente, é um bom sinal de que a gente não deve mesmo ter medo da morte, ter medo de para onde nós vamos, né? Que com certeza é melhor do que aqui, dependendo do que nós fizermos, claro. Sobre as plantas e animais, que já foi dito aqui também, se não me engano, até no capítulo passado, acho que a Cíntia falou, né? As plantas e animais que ao longo do tempo tenham sido domesticados pela inteligência do homem, lá permanecem em aprimoramento. Olha que maravilha, né? Deus é tão maravilhoso que aprimora tudo, né? Você pensa assim, cachorro, morreu, acabou, não tem nada a ver mais. Não, tá em aprimoramento. Plantas, secou, troca, põe outra, né? Mas estão em aprimoramento, sendo submetidos a mutações espontâneas, para que estejam aprimorados ao regressarem à matéria às espécies que pertencem. Aí a gente pode ficar pensando, mas como será que acontece isso, gente, né? Elas vão voltar também, as plantas? Mas aí a gente vai analisando e percebe que os floricultores, as pessoas que mexem, realmente os botânicos, eles vão criando, eles vão fazendo adaptações que vão facilitando novas espécies, que não é nada menos do que isso aí, essa volta à Terra na forma de pensamento para os encarnados e que dali surja uma nova espécie. Gente, quem já viu rosa azul, pra gente parece que é impossível ter rosa azul, né? Existe rosa azul, preta, né? Então, quer dizer, são esses aprimoramentos, mutações espontâneas, para que estejam aprimoradas ao regressarem à matéria. Dessa forma, através do pensamento que será passado para um botânico, para um cultivador. É o progresso constante. E aqui, lá no Livro dos Espíritos, nos 3 reinos, nas questões 585 a 613, o Allan Kardec fez várias perguntas aos espíritos sobre as plantas, e eu trouxe algumas colocações aqui, só para a gente ler rapidamente, porque é um assunto que nós já vimos bastante, mas só mesmo para ilustrar. Que as plantas, elas não têm consciência de que elas existem. Não pensam, elas só têm vida orgânica. Tem gente que pede licença para cortar a planta, né, para podar. Dá licença que eu vou te cortar e tal. Mas isso, elas não sentem. Elas só têm vida orgânica. Isso é questão da pessoa. É sentimento da pessoa que está lidando com a planta. Mas que ela vai sentir, ela não vai. Segundo os espíritos. São atraídas pela força mecânica da matéria, instinto de conservação puramente mecânico nas plantas e nos animais. Por exemplo, uma planta que é colocada numa janela, ela vai virar as folhas e as flores para o lado mais claro. Automaticamente ela vai buscar a luz, mas como forma só de instinto de conservação, não porque ela é inteligente, pensou assim, não, eu preciso de vitamina D, então eu vou ficar aqui
Não, é só mesmo isso aí. E que nos mundos superiores, todos os seres são mais perfeitos, mas sem perderem suas características. A maioria dos animais age por instinto. Muitos obram denotando acentuada vontade. Tem inteligência? Sim, limitada. Rudimentar. Tem uma parte lá no Livro dos Espíritos, se não me engano é o Livro dos Espíritos, que fala que o animal tem inteligência sim, mas é uma inteligência rudimentar. O que quer dizer essa rudimentar? Ele entende aquilo que a gente pede para ele. Os cães, por exemplo, entendem o comando, mas ele só vai fazer aquilo na hora que for pedido. E ele não tem condição de ensinar aquilo para o outro da espécie dele. Essa é a diferença da inteligência do homem com a do animal, que é rudimentar. Que a nossa não é rudimentar. Por quê? Porque nós, através do conhecimento que nós recebemos, nós somos capazes de aumentar esse conhecimento. Aumentamos e passamos para alguém. E o animal não. É só mesmo quando é solicitado. E tem gente que teme em querer dizer que é inteligente sim, porque ele só falta falar e não sei o que e tal, e eu entendo a linguagem dele. Mas, segundo os espíritos, é uma inteligência rudimentar. E o progresso, o desenvolvimento que realizam os animais é pela ação do homem, tá vendo? Confirmando aqui, ó, pela ação do homem. Entregues a si mesmo, não tardam a voltar a encerrar nos limites que lhe traçou a natureza. Quer dizer, se ele estiver sozinho lá no canto, ele não vai ficar fazendo aquilo que o homem pediu para ele fazer. Pula aqui, não, fica lá, né? Até que peçam de novo. E assim vai, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis compreender. Olha de novo aqui o não, gente. Ainda não podeis compreender. Deus não se contradiz. Tudo se harmoniza por leis gerais da sublime sabedoria do Criador. Está lá na questão 604. Então, resumindo aqui, a inteligência no animal, ela é puramente material. E no homem, ela vai se relacionar mais com o aspecto moral do homem. Aqui só para ilustrar e o que o André Luiz disse lá no livro sobre as plantas. Porque esse anterior aqui foi sobre o Livro dos Espíritos. E aqui o que ele disse nesse capítulo. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem ao plano extrafísico. No plano extrafísico, a reprodução limitada. Isso lá no plano superior. Deixam descendentes que mais tarde também a leira do homem. Quer dizer, vai volver para a terra. Porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. É aqui que nós estávamos falando sobre os botânicos, as pessoas que entendem fazerem a associação de uma com a outra, para que tenha um efeito melhor, um benefício melhor, uma beleza maior. E assim vai o progresso acontecendo lá e aqui. Outro item é sobre as esferas espirituais. Vários espíritos, através de vários livros, eles nos informam que imediatamente após o plano físico, o plano espiritual está dividido em várias esferas. Eu acredito que nós vamos ter uma outra segunda-feira com estudo especificamente sobre as esferas espirituais. Cada uma com uma densidade moral diferente, indo das esferas mais densas na crosta até as mais elevadas. Aqui tem essas figuras e que ali fala que da mesma forma, na parte física da barisfera, que é considerado o núcleo da Terra, né? A ionosfera, que é a região mais externa, há múltiplas camadas
ora incandescentes, ora líquidas, ora de grandes cavidades, ora de placas tectônicas, muitas delas cobertas de grandes massas de águas oceânicas. Aqui a gente, nesse momento, lendo isso aqui, eu até pensei na hora nos vulcões, né? Os vulcões que saem do centro da Terra, né, as larvas, que fala ora de grandes cavidades, ora líquidas, ora incandescentes. Então, quer dizer, são os mistérios que existem, né, como diz um pensador da antiguidade aí, que existe mais mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa filosofia, né? Então, são as esferas em que nós vivemos. Aqui também, mais só para ilustrar, e tem aqui um textozinho ainda explicativo sobre a barisfera, a ionosfera. Então ele fala que essas esferas espirituais, elas são semelhantes à constituição natural do planeta, interna e externamente. Né, da barisfera e ionosfera, são os múltiplos círculos de força, aqui, né? Tem círculos, aqui a gente vai ver que tem círculos aqui, de força e atividade na terra, na água ou no ar. E que os continentes, representado aqui, são esferas de civilização. E nas civilizações, as esferas de classe. Dentro de cada um desses planetas, dessas esferas, existem as classes a se totalizarem numa faixa do espaço. E isso forma os continentes, forma o mundo de um modo geral. Ainda sobre esse item esferas espirituais, o André Luiz fala que no mundo espiritual, que são regiões de matéria sutil que circundam a Terra, né? Circundam a Terra, de dimensões vastíssimas, estão as povoações felizes e menos felizes. É o que nós estávamos falando agora mesmo, que vai depender da condução da nossa vida, para que nós sejamos menos ou mais felizes ainda nessa vida e quando partirmos para a outra. Tanto quanto as aglomerações infernais de criaturas desencarnadas, que por temer a formação dos próprios pensamentos, olha de novo aqui, mostrando a força do pensamento, e principalmente no plano espiritual, que o nosso pensamento é ainda mais vivo. Se refugiam nas sombras, receando ou detestando a presença de Deus. Então aqui um segundo que mostra que a falta da luz. E aqui a luz. É a questão da atração. Se somos espíritos que buscamos a nossa evangelização, a nossa melhora ainda aqui na Terra, nós vamos ficando seletivos aqui mesmo na Terra. Nós vamos buscar companhias de pessoas que a gente acha que vai acrescentar para a gente coisas boas. E vamos deixando de lado aqueles compromissos que não nos satisfazem mais. Aqui na Terra nós já vamos fazendo essa seleção. E no plano espiritual ainda mais. Aí nós vamos continuar com essa lei de atração. Ou a luz ou a treva. A escolha vai ser nossa. Item 5, os centros encefálicos. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, novamente, com a questão dos chakras, né? Mas e especificamente o coronário e o outro cerebral. O plano espiritual, ele é dividido em vários setores de ação e luta. A gente viu bem lá no livro Nosso Lar, que tem até o desenho do Nosso Lar mesmo, né? Porque aquela Egorina, uma escritora, uma médium, ela foi levada em sono, né? Desprendimento, ela foi levada ao plano espiritual para conhecer o nosso lar, para que pudesse ser feito o desenho do nosso lar. E é esse aqui, ó.
Existe esse livro, Cidade do Além, né? Cidade do Além, tem ele aqui atrás, eu ilustrei aqui, vou voltar aqui um pouquinho, esse aqui, ó, Cidade do Além. Nesse livro aqui, dentro dele, existe um encarte. Existe um encarte que é mais ou menos desse tamanho assim, que mostra a figura do solar direitinho. Muito legal. Centros encefálicos. Então, no plano espiritual, ele é dividido em vários setores de ação e luta. Então, tá vendo? Nós vamos continuar trabalhando. Não adianta achar que nós vamos ficar quietinho, berço eterno, não. Ali, a consciência desencarnada conhecerá o resultado das suas próprias criações na passagem pelo campo carnal. Olha aí. Para que é mais claro do que isso, né? Ali nós vamos conhecer o resultado das nossas criações, através dos reflexos respectivos em seu pensamento. Então, gente, nós não temos como fugir do nosso pensamento. É a base fundamental, como diz lá no capítulo 1. Fluido em que se lhe imprime os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Tudo está em nós. E não adianta a gente pensar assim, eu dou tantos pelo seu pensamento. A gente não consegue. O pensamento é da pessoa. E os orientadores divinos, então, eles associaram isso aí no cérebro com esse movimento sincronizado de trabalho e sintonia entre o coronário, que é o que fica aqui em cima, né, e o outro que nós vamos ver daqui a pouquinho. O coronário. Aqui é a ilustração. Ele fica assim no alto. Aqui é esse aqui mais de cima. Daí, nos seminários de passe, no estudo de passe, se falar sobre que não há necessidade de passar a mão pelo corpo da pessoa na hora do passe. Por quê? Porque o principal é esse aqui, ó. Impondo as mãos, dali, inteligentemente, a energia já vai para onde for necessário. Então, o centro coronário é instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Ele é o centro de tudo. Dali ele vai para onde for preciso. E ele supervisiona os outros centros vitais. Vendo tanto que ele é importante, ele supervisiona os outros. E ele é um vasto sistema de governança do espírito. Dele verte o pensamento ou o fluido mental que influencia e dirige todo o cosmo biológico. Quer dizer, todo o corpo vai ser beneficiado com aquela energia deixada aqui no alto da cabeça. Aqui ele ainda dá um exemplo, corpo biológico, e depois espalha em todo o corpo físico, vendo? Ele espalha todo o corpo físico, qual ocorre com a chama de uma vela, que em se valendo do combustível, que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. Quer dizer, acendemos uma vela, essa vela ela vai distribuir toda a luz e energia aqui ao redor. Então, essa energia vertida lá no coronário tem esse efeito, todos. Aqui nós já falamos. Agora o cerebral já é um outro centro, ao lado, pertinho do coronário, que também tem as suas funções, os dois são na cabeça. O que é o papel dele? Ele influencia de forma decisiva os demais centros, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, e ele está contíguo ao coronário.
Então está bem juntinho, né? Ele tem o papel também de recolher os estímulos, transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células, implementos, controla as sensações e impressões do mundo sensório. O Rogério falou muito, acho que foi o Rogério, não estou lembrado, foi o Cláudio, falando sobre a questão das células, né, Cláudio? Que as nossas células, nós podemos comandar, né, pensamentos com relação às nossas células, para que elas realmente se refaçam. Inclusive, a gente reza pedindo à espiritualidade que troque do nosso organismo as células malsãs por células sãs. O que é isso que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com o nosso pensamento, controlando, recolhendo estímulos nossos mesmo, né? Daqui do coronário cerebral, para que vá lá naquela célula que nós precisamos de que ela esteja sã. Então, é importantíssimo o nosso pensamento, a nossa ajuda com relação a isso aí. E depois vem o item reflexão das ideias sobre átomo e pensamento, que também já foi passado aqui, figura do átomo, nós vamos assim passar rapidamente. Então, aí o André Luiz, ele faz uma associação do átomo com o pensamento como sendo algo bem parecido, que todos os dois são partículas, são corpúsculos ou unidades na essência, e subdivide-se em diversos tipos, conforme a quantidade, a qualidade, o comportamento e trajetória dos componentes que os integram. E que tanto o átomo quanto o pensamento são forças vivas e poderosas na própria contextura ou na sua composição. O pensamento, ele é uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Isso é o pensamento, né? Uma forma de processo mental. O átomo são agrupamentos de moléculas da matéria. São unidades, partículas fundamental da matéria. É a menor fração, né, capaz de identificar um elemento químico, e a gente já sabe que ele é formado aí pelos nêutrons, prótons, elétrons e núcleos, né? Isso já foi bem explicado aqui, se não me engano, pela Norris. Foi Norris? Acho que foi, é porque a gente já viu, né? Então, só mesmo para a gente lembrar que os dois são bem parecidos, são partículas, e agora nós vamos ver, então, uma utilidade, né? Por exemplo, aqui, o átomo. Nós sabemos que através do átomo se faz coisas diversas, né? Subdivide em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento dos componentes que os integram. O átomo se faz a bomba atômica, não é isso? Não é do átomo? E faz também muitos outros benefícios à humanidade. O pensamento da mesma forma. O pensamento voltado para o bem só vai fazer ações boas, fazer o bem. O mesmo pensamento, né? Voltado, o pensamento voltado para o mal já vai ter resultados negativos. Eu me lembro de uma pessoa que estudava o ESD conosco aqui, ele é de Trindade. Aí ele vinha quase toda quarta-feira ele vinha para estudar. Aí ele contando na nossa turma que ele conheceu lá em Trindade um senhor que ele era pistoleiro. E ele via esse senhor na igreja, sabe? De vez em quando ele via o senhor lá na igreja. Aí um dia ele ficou muito encucado, ele falou assim, escuta, eu não entendo. Eu sei o que o senhor faz. Agora eu não entendo como é que o senhor vai na igreja, sendo que né? Ele falou, não, é o seguinte, é porque quando uma pessoa me contrata o serviço, eu já começo a ter tanto ódio daquela pessoa, tanta coisa, que aí eu já vou na igreja pedindo a Deus para que dê certo. E
depois eu volto à igreja para agradecer porque deu certo. Isso não é lorota não, gente. É coisa verídica. Verídica. Nós ficamos assim porque a gente estava justamente estudando sobre isso na sala de aula e ele ilustrou com isso. Aí a gente até falou, gente, o revólver, ele não faz mal para ninguém. Ele em si. O que faz mal é o destino que nós damos para ele. Se você deixar seu revólver guardado em qualquer gaveta, ele vai derreter ali, ele vai enferrujar, ele vai perder a sua função. Então, tudo na vida é isso, é o destino, é o que o átomo e o pensamento fazem na nossa vida, né? Aqui, sobre o pensamento, tanto que é importante, que eu gosto muito, sou fã do René Descartes e de muitos outros, ele foi um filósofo de grande importância na história do pensamento. É muito bom estudar sobre ele, físico e matemático francês. Eu só trouxe um pensamento dele aqui para a gente refletir, que é aquele famoso penso logo existo, né? Em que ele disse assim, que a essência do homem é pensar. Eu sou uma coisa que pensa. Isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência. Penso, logo existo. Então, sobre a importância mesmo do pensamento, né? E aqui que nós vamos ver sobre a utilidade, né, do átomo e do pensamento, isso que nós estávamos falando agora mesmo. O átomo, diante da inteligência que a mobiliza, para o bem ou para o mal, ela se torna uma força, né, ativa ou passiva. Ela é passível. O átomo é uma força passível de ser modificada. Por isso que lá no livro ele fala forças passivas, de acordo com o destino que se dá a ele. E o pensamento também, diante do sentimento que dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se para acumulação em fluido, que pode ser gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a forma do sentimento que o tipifica e configura. É o que nós falamos sobre a questão do próprio revólver, da oração que a pessoa faz para dar certo e depois ela vai agradecer porque deu certo. Algo mal. Isso aí nós não acreditamos, mas ele falou, não, pode acreditar, porque eu que vivenciei a coisa. Então, lá nesse capítulo, nesse item, o André Luiz fala sobre a reflexão das ideias, que pela reflexão das ideias surge entre as duas esferas, do espiritual com o terreno, um entranhado circuito de forças. Isto é, desde que do início do mundo, nós vimos lá o homem na época da pedra lascada e tudo, por mais simples que eram aquelas pessoas, em nível de conhecimento, a nível de conhecimento, de conhecimento mesmo do plano espiritual, mesmo assim, naquela simplicidade, eles tinham a noção de um ser superior e de um intercâmbio. Então, qualquer tanto que a espiritualidade enviasse para aquele povo da época da pedra lascada, eles assimilavam. Nós vamos ver depois a inteligência artesanal. Então, essa reflexão das ideias vem a ser isto é, por esse abençoado mecanismo que desde as primeiras eras da civilização, as mentes benfeitoras inspiram aos primeiros homens a melhor forma de progredir física e espiritualmente. Então, desde que mundo é mundo, desde o primeiro homem à Terra, o benefício, a comunicação, a reflexão das ideias acontecem. E a inteligência artesanal, que é o penúltimo item, ela é dividida nos dois planos, ela é vista nos dois planos. No físico, como sendo o berço da evolução.
é o sopro da vida do ser. E no extrafísico é onde esse sopro da vida, esse início vai ser aprimorado, vai ser aperfeiçoado. Porque nós sabemos que no plano espiritual a gente aprende, né, e vem colocar em prática aqui na Terra, né? Recebe o corpo material e viemos para praticar. E lá somos aprimorados naquilo que precisamos. E aqui só uma figura mesmo para mostrar o berço físico, né, a parte terrena, e o extrafísico, que é aquela mesma figura lá do plano espiritual, onde nós vamos nos aprimorar. Aí vem aqui uma explicação, diferenciando aqui a reencarnação com a desencarnação. Que a reencarnação, ela multiplica as experiências, somando-as pouco a pouco. A reencarnação, ela vai fazer com que nós, a cada vez que recebemos um corpo, nós vamos melhorando, melhorando e melhorando. Vai multiplicando as nossas experiências, que vão sendo somadas pouco a pouco. A desencarnação, ela subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito. A hora que a gente lê isso aqui, pelo menos eu li e pensei, gente, como que a desencarnação subtrai lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito? Nós desencarnamos. Aí nós vamos passar em revista, vamos ser passados em revista, aquilo que nós levamos e que para nós é inútil, vai ser passado em revista e vai ser meio que alijado, né, deixado de lado. E os remanescentes, quer dizer, o de bom que nós levamos e que não estão tão bom ainda, mas que precisa ser melhorado, aquilo vai ser analisado e vai ser definido os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Olha que beleza, né? O que quis dizer essa parcela inútil, então, ao nosso progresso? É aquele negócio. Você sabe com quem você está falando? São as medalhas e tudo aquilo de material que muitos vão para lá achando que é o que tem valor. Então isso, lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito. Isso aqui não tem valor nenhum. Vamos trabalhar com isso aqui. É isso? Vamos trabalhar com isso. Aí vai propor uma nova vinda, uma nova roupagem, enfim, o projeto reencarnatório da pessoa. Na desencarnação tem esse condão, esse poder de acontecer. Aqui está desencarnando, e familiar do lado, tem espírito do lado e tá. Vamos lá. Agora aqui, eu trouxe essa ilustração aqui só para a gente recordar um pouco lá as 4 operações matemáticas, que nós já passamos lá um certo tempo. Como a reencarnação e a desencarnação matematicamente falando. Então nós vimos atrás que fala que ela multiplica as experiências. Não é isso? Multiplica. E soma pouco a pouco as nossas experiências. Então tá ali os 2 sinais da matemática ali, ó. E a desencarnação, ela vai diminuir, né? Retirar as parcelas inúteis ao progresso do espírito e vai dividir o remanescente. Para que nós possamos aguentar. Você vai trabalhar agora só com a impaciência, viu, Nores? Essa encarnação você vai trabalhar só com a impaciência. Depois a gente vê mais para frente o que precisa. Quer dizer, é uma forma de aliviar, né? Então, a gente vê que são as 4 operações aí na nossa vida. Aumenta as nossas experiências, multiplica, pouco a pouco vai aumentando, vai somando, diminui os nossos defeitos, esse aqui não presta, esse aqui não serve, o restante esse aqui vamos trabalhar mais. E é assim que a gente faz as nossas avaliações, né? Consolidada, então, a incessante eclosão do fluido mental, que é o pensamento, pela reflexão das ideias, entre as 2 esferas, porque nós estamos em constante intercâmbio, constantemente
Intercâmbio. Começa para o homem um novo ciclo de cultura, que é esse da inteligência artesanal, instalando no mundo a indústria elementar do utensílio. Que isso aqui foi na época que ele vai fazer uma referência aqui, da pedra lascada, que já foi falada aqui também na semana passada, da inteligência artesanal, que é o ambiente do Império, o habitante do Império Verde, né, que é aquele lá da época da Era Paleolítica, que ele, com a reflexão das ideias vindas do alto, as intuições, é um homem simples, né? Um homem que parece que pensa assim, que não tem condição de captar nada, mas capta. Olha ele aqui, com a sílicas, que é a pedra, né, que ele passava uma na outra para fazer o fogo. Tudo isso aqui, roda, a invenção da roda, o arpão, o varapau, para pegar uma fruta lá num local mais alto. E perigoso também, porque aqui parece que tem uma... Não sei se é uma onça aqui. Não. Dá a impressão que ele ia bater a coisa na onça. Então, tudo isso aí, naquela época, do mais simples, ele tinha essa reflexão das ideias e veio, então, essa inteligência artesanal que veio culminar na história a parte da pedra lascada, né? Período paleolítico. Em verdade, a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada, era limitada, mas não tanto que não possa absorver, embora em baixa dosagem, as ideias renovadoras que lhes são sugeridas no plano espiritual. Olha que bonito. Eu, quando estudei isso aí na época lá do ginásio, nunca nem me passou pela cabeça um negócio desse, que havia essa interferência de Deus em cima da criação daqueles objetos. Nunca. Agora, depois de anos à frente, que eu vim entender. Olha que maravilha, né? Aqui tem uma figurinha do homem paleolítico e a era paleolítica, né? Também conhecida pedra lascada, que já foi falada aqui na semana passada. E ela é anterior à pedra polida, que é o período neolítico, em que foram feitos o maior número, que é o aparecimento dos mais antigos fósseis humanos. E também foi um período em que o homem fabricou e desenvolveu os primeiros utensílios. Olha isso aqui, até 10.000 anos antes de Cristo. Olha que tempo, né, para trás. Pedra lascada. E o último item, que é o plasma criador da mente, que o progresso se faz notavelmente acelerado pelo fluido mental. De novo o pensamento aqui, olha. O nosso progresso, ele se faz notavelmente por esse aceleramento que nós damos ao fluido mental, ao nosso fluido mental, à nossa mente, com qualidades magnéticas de indução. E que a mente do homem é impressionada pela cultura e beleza e dinâmica expansão que as esferas sublimes fazem descer através dos grandes princípios da religião e da ciência. Então, mostrando o intercâmbio, faz descer do plano espiritual, do mundo espiritual brilhante, para as nossas mentes. É o plasma criador da mente, né? Aqui, o princípio inteligente, ele despendera imensas épocas para chegar ao automatismo e para chegar até onde estamos com a nossa inteligência. Aqui fala que na ameba, o princípio inteligente desenvolveu o tato. Nos flagelados, a visão. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. E nas algas marinhas, o par sexual. E que o poder criador da mente, em permuta com o meio espiritual, quer dizer, a nossa mente permutando com o mundo espiritual, permite que inovadores pensamentos progressem. Essa figura aqui mostrando bem como acontece na nossa mente. Olha aqui, que miscelânea, né? Os ideais da religião, da arte, educação, tudo isso como permitindo a renovação do nosso corpo.
espiritual, que consequentemente vai refletir no nosso corpo físico, transformando. E assim, o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Nós não paramos de evoluir, nós não paramos de progredir, o trabalho progressivo da sua própria elevação. Nós somos responsáveis pela nossa elevação. E aqui, para finalizarmos, um pensamento do Leon Denis, que está lá no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, primeira parte. Cada nascimento explica pela descida à carne de uma alma que vem do espaço. Assim também, o primeiro aparecimento do homem no planeta deve ser atribuído a uma intervenção das potências invisíveis que geram a vida. A evolução dos mundos e das almas é regida pela vontade divina, que penetra e dirige toda a natureza. Mas a evolução física é uma simples preparação para a evolução psíquica e a ascensão das almas. Prossegue muito além da cadeia dos mundos materiais. Aqui, coincidentemente, tem até o nome do livro, né? A evolução dos mundos, a evolução em 2 mundos, né? Mas aqui é a evolução dos mundos. Então, gente, tudo vai depender muito mais de nós. O nosso pensamento é a base fundamental. Eu agradeço a todos, obrigada. E paz e progresso a todos. Agora a Derli está subindo, vocês estão vendo, né? Para responder as perguntas. Primeiro agradecer, né, as elucidações que ela traz para a gente, e é interessante, antes de abrir a pergunta, eu gostaria de fazer assim, uma colocação, que eu achei muito importante o que ela falou com relação ao pensamento, quando diz que o homem é um espírito encarnado, e aí a gente chama de alma, mas é um espírito, e enquanto encarnado a gente vive nos 2 planos. E o cuidado com o pensamento, aqui e agora, ele é preponderante, porque nós atraímos as nossas afinidades aqui mesmo. A diferença é que aqui a gente pensa, pode externar ou não o nosso pensamento, e lá no plano espiritual, como ela falou, é expansivo, pensou, estabeleceu já a comunicação, não dá tempo. O outro ponto que eu gostaria de falar, que eu achei muito interessante, é a questão do livre-arbítrio lá no cidadão de Trindade, que foi pedir e foi agradecer o mal. A gente sabe que Deus não ajuda ninguém a praticar o mal, por isso que a gente acha cômico, né? Embora seja trágico. Mas é o livre-arbítrio dele, a vontade preponderante do pensamento dele é que levou ele ao bom termo das empreitadas que ele tinha, né? Deus permite que nós façamos tudo, mas a responsabilidade é consequência daquilo que a gente faz, como ela colocou o tempo todo. E a outra coisa, quando ela falou que quando a gente desencarna, decresce, tem uma história muito interessante que a vida, ela culmina sempre para o bem, né? Então, todo o projeto de Deus para a nossa vida, desde a criação até onde a gente for, a angelitude, é sempre o bem para nós. Então, quando chega lá, que a pessoa não fez nada, vamos pegar esse cidadão lá de Trindade como exemplo, né? Ele só fez, assim, até rezou para fazer o mal, né? Então, tem uma história de um cidadão que desencarnou, que eles ficavam tentando achar o que ele tinha feito de bom para poder ajudá-lo, né? Para crescer ali para ele e auxiliá-lo. Ele tinha ajudado uma pessoa idosa a atravessar a rua. Aquilo serviu como plus para ele. Então, o bem, ele prepondera, por menor que seja. E o decréscimo é porque
ele reencarna pensando só no bem. Né? Por isso que decresce lá, olha, isso aqui não foi bem, você vai fazer melhor. E assim a vida segue aqui e lá. Esse aqui você deu muito valor, mas esse aqui não tem valor aqui não. Exato. Então vamos esquecer. Eu queria só tentar entender melhor aquela parte que você falou, Regina, sobre os níveis que você deu, exemplificou sobre líquido, sólido, você recorda? Só entender um pouco melhor aquela parte. A formação das esferas, né? Das esferas foi no sentido material ou espiritual? Foi espiritual, né? Esse aqui é no sentido material, né? Na formação material da Terra. Quer que volta lá? Mais perguntas? Mais perguntas? Brincando. Na realidade, é uma observação que você não comentou aí na sua abordagem, mas no livro tá. Ele fala que teremos na tabela estequiométrica, né? Na tabela periódica, lá na estequiometria, na química, um elemento menor do que o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples, né? Com um elétron, né? Então ele fala que vai ter, a ciência não falou ainda, mas tem. E depois teria algo superior ao urânio. Uhum. Ele falou lá, né? Sim. Então, aí mais uma vez o André Luiz se antecipando a ciência, né? Alguém já viu isso? Alguém falar que tem um átomo menor do que o hidrogênio? Ele fala isso lá. Um elemento, Desculpa, elemento, né? Me confundiu, o elemento químico menor do que o hidrogênio, né? Com um átomo de um elétron, no caso. Bacana. Valeu, Tom. Acrescentou. Não podia deixar de cumprimentar a Regina. Obrigada. Né, Regina? Porque a gente sabe, né? O trabalho que dá e o esforço que você deve ter posto em cima desse trabalho todo. E a gente fica muito grato mesmo com isso, mas eu queria te agradecer, dizer que não temos perguntas, logicamente, porque você foi muito didática. Foi uma excelente professora, então a gente não tem praticamente o que perguntar. Naquela hora eu e a Maria Hermínia comentamos alguma coisinha sobre os solstícios e os equinócios, e aquilo é bem interessante, porque não tem nada a ver diretamente com o assunto, né? Sim. Mas ele colocou aquilo ali de forma ilustrativa, mostrando que no plano espiritual nós não sofremos as influências desses solstícios e equinócios. Justamente. Aqui, sim. Eu vejo todo mundo morrendo de frio aí hoje, né? Então, isso aí é porque no dia 21 de junho agora teve o solstício de inverno. E no hemisfério norte, esse mesmo dia, foi o solstício de verão. Por isso aquele calor horrível. Aí, quando chegar na mudança de estação do outono e a primavera, quando nós chegarmos na primavera, o hemisfério norte estará chegando no outono. Aí serão os equinócios, não é? Então nós temos 2 equinócios ao longo de um ano e 2 solstícios, né? Uhum. E isso é muito bacana, é a incidência dos raios solares no Equador. É só isso, porque a Terra gira assim meio tortinha, né? Uhum. O eixo da Terra é meio tortinho. E ela vai girando nela mesma e em volta do Sol. E tem um ponto lá que os astrônomos, que são muito inteligentes, entendem de matemática, eles calculam direitinho. Eles sabem quando vai acontecer. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso aí, só para ilustrar essa questão, eu fiquei em parafuso. Eu falei, gente, não vou entender nada, eu vou só levar essas 2 figurinhas aqui, porque não adianta eu aprofundar, porque é bacana isso. É igual aqui, não tem condição de entender ainda. Mas André Luiz, ele se utiliza muito desse, eu chamo que ele foi muito, ele falou como Jesus, né, de parábolas. Então ele usa as coisas que a gente, no plano material,
vivencia, né? Isso mesmo. E passa isso achando lá que a gente ia entender tudo, mas ele também falou um pouco complicado. Às Foi vezes, né? muito complicado. Mas foi muito bom, Regina. Eu só peguei para dizer isso. Obrigada, te Nós. desejar assim, te dar muitíssimo obrigado e passar para outras pessoas aí, né? Ainda dá tempo, ó, Ainda dá 9h20. Se alguém quiser comentar, acrescentar. Regina, Sim. sobre, eu não sei se é nesse capítulo que fala sobre o pensamento, ele e os fluidos. Isso eu queria entender um pouquinho mais. Por exemplo, se eu estou com um pensamento menos bom, esse pensamento ele modifica o ambiente. Esse ambiente é formado de fluidos. As outras pessoas que estão ali naquele ambiente, elas sofrem, ou elas se beneficiam com esse tipo de pensamento de uma pessoa, de duas, principalmente quando, por exemplo, eu estou num ambiente que tem crianças que ainda não são capazes de se proteger. Eu queria que vocês, eu não sei se é nesse capítulo, né, porque eu li só esse capítulo assim, estou lendo um a um, ou se é mais para frente. Semelhante à vela, né? A gente acende a luz e vai beneficiar de acordo com a emissão. Esse capítulo fala também. Vocês não viram no início aí, quando ela estava falando sobre fluidos em geral, o que é um fluido? Que é algo que se espalha e toma a forma do objeto, né? Vocês viram ali, o copo estava cheio de água, escoou para dentro dela, que ela estava com sede, né? Ela abriu a bexiga e o ar saiu, e ela murchou, ficou com outra forma. Então, o pensamento da gente é mais ou menos isso daí. Ele é um fluido que se espalha onde nós estivermos, porque a gente não para de pensar em momento algum. E dependendo desse pensamento e da sintonia que existe ali, porque cada pensamento ali é uma antena, ele vai se espalhar e tomar a forma do recipiente que o contém. Se a cabeça daquela outra pessoa é um recipiente próprio para sintonizar com o tipo de pensamento que eu estou emitindo, aquele meu pensamento vai tomar forma naquele recipiente. Então vai haver uma sintonia de fluidos, entendeu? A criança, ela tem uma proteção natural, gente. Ele é um espírito em adaptação à nova vida, né? A gente pode prejudicar, nós vimos no livro, no seminário sobre Memórias de um Suicida, que energias e pensamentos mausãos podem criar doenças na criança, naquele corpo que tem informação, por mais que ela tenha proteção, dependendo da força do nosso pensamento, né? E da sintonia daquela criança com a gente, principalmente se for um filho ou uma criatura que esteja muito ligada a gente pelos laços afetivos, nós temos essa capacidade daquela simbiose, né, de trocarmos energia, de espalharmos os nossos fluidos naquela economia espiritual que está ali. Então, de certa forma, esse capítulo também falou sobre isso. Era isso que você queria entender? Agora, a gente precisa lembrar que, além da proteção natural que ela se referiu, tem a proteção dos cuidadores, dos pais, dos avós, dos tios, né? Na questão 582 do Livro dos Espíritos, pergunta até se a paternidade é uma missão. É uma missão. E aí o dever de proteção mesmo, de educação, de orientação, de aparar arestas, né? De todos os cuidados que um ser reencarnante requer, né? E aí a vigilância dos pais, das pessoas responsáveis, tem que ser bem direcionada na proteção deles que Deus confiou, não é? E eu vou pedir para encerrar, agradecendo a Maria Hermínia, as pessoas que aqui estão, as que vieram pela primeira vez, né, Carla? Obrigada. Vocês duas também por terem vindo, sejam bem-vindas. Convidamos para que na próxima segunda estejamos aqui, que vamos fazer o capítulo 14. É uma sequência de muito aprendizado, e a evolução é em 2 mundos, é aqui e lá, né? Então o aprendizado é para os 2 planos da vida mesmo, né? E eu vou